Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. Hoje a gente vai falar sobre o caso Lucas Terra, o caso dentro da igreja. É um caso brasileiro. Quem me assiste há um tempo sabe que eu até fiz alguns casos brasileiros em algum momento, mas eu parei. Casos brasileiros, eles batem um pouco mais forte dentro da gente, né? Eu não sei vocês. Eu fico um pouco mais desconfortável em falar sobre esses casos. Mas, como um de vocês sugeriu, a Karina Conká, muito obrigada, Karina Conká, por ter pedido esse vídeo. É claro que eu quero começar dizendo que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de casos criminais, principalmente os casos brasileiros. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Eu não quero sensacionalizar nada. Eu só tô contando o que aconteceu, da maneira que eu vi alguns vídeos sobre a história e eu também li algumas reportagens. E eu dei uma resumida pra colocar aqui em um vídeo. É um caso enorme, tem muita informação. E teve outra pessoa, que foi a Vida Aurora, eu acho que me pediu sobre um caso de um menino brasileiro também, o Yuri. E eu tô pesquisando também. Você disse que só encontrou na linha direta. Eu também só encontrei na linha direta. Gatilhos, é claro, como sempre, eu quero avisar, né? Se você tem algum gatilho com pedofilia, abuso de poder ou religião. Muita gente tem gatilho com religião no geral, então toma cuidado, tá? Essas coisas vão acontecer nessa história. Vamos lá. Em Salvador, na Bahia, nasceu Lucas Vargas Terra. Ele era um menino de 14 anos, filho de Carlos e Marion. Ele tinha 2 irmãos. Os irmãos não são muito importantes pra história. Eu nem sei onde eles estavam durante o decorrer dessa história. Pelo que eu encontrei, assim, ninguém nunca mais fala deles. Eu só sei que ele tinha 2 irmãos. Todo mundo dizia que o Lucas era quieto. Ele era uma criança alegre, mas ele era muito educado. Ele foi criado dentro da igreja, ele era muito religioso. Era aquele menino que você via que mesmo que ele quisesse brincar mais, que ele quisesse fazer barulho, fazer bagunça, ele se controlava. Ele era fiel, cristão, queria ser pastor e ele dava muito orgulho à sua família. Em janeiro de 2001, depois de viver no Rio de Janeiro por um tempo, a família estava retornando a Salvador para depois se mudar para a Itália. Isso também foi uma coisa que ficou um pouco confusa para mim, se eles estavam morando em Salvador. Eles moraram em Salvador durante muito tempo, enquanto a mãe dele estava morando na Itália. Eles iam se mudar para a Itália em algum momento, mas também não entendi bem assim o que eles iam fazer ali. Salvador, depois Itália. Não sei. Nesse tempo que eles passaram em Salvador, o Lucas frequentava um templo da Igreja Universal, que era a religião dele, a igreja da qual ele queria se tornar pastor um dia. No Rio de Janeiro, ele era um obreiro, querendo dizer que ele auxiliava pastores. Existe o pastor auxiliar, mas também existe o obreiro, que é menor, normalmente é uma criança que auxilia o pastor ali, uma criança que quer se tornar um aprendiz, né, de pastor e tal. Participa do culto e também da evangelização nas ruas. Então, nesse novo templo em Salvador, que ele encontrou para continuar praticando a sua religião enquanto ele não tinha se mudado para a Itália e não estava mais no Rio de Janeiro, ele queria continuar o trabalho de obreiro e o pessoal permitiu, porque eles perceberam desde o início que o Lucas era um garoto muito confiável, muito educado, ele sabia o que ele estava fazendo, ele era muito fiel, religioso, e era raro na idade dele, né, aos 14 anos, era raro ver essa criança que quer trabalhar na igreja, que quer mostrar a sua religião, evangelizar as pessoas, tem tanto respeito a uma religião, é uma coisa muito rara aos 14 anos. Então o pessoal ficava bem impressionado com ele. O pastor auxiliar, que fica abaixo do pastor da igreja, nessa igreja em Salvador, se chamava Silvio Galiza e ele tinha 21 anos. Ele havia sido transferido recentemente para aquela igreja, já por ter problemas em outro templo. O pessoal colocou como comportamento inadequado, mas nunca mais falou do que foi que aconteceu nessa outra igreja. Outra coisa muito estranha que eu vi em alguns lugares é que ele era conhecido como secretário do diabo. Por quê? Sabe? Não sabemos, mas esse era o nome que davam pra ele. Com o tempo, o Silvio, esse pastor auxiliar, ele foi se tornando mais apegado ao Lucas, ele foi ficando mais próximo do Lucas, justamente porque o Lucas queria aprender, ele também não é como se o Lucas estivesse fugindo dele, o Lucas queria saber mais sobre a religião, então ele perguntava e ele queria, como ele era obreiro, ele passava muito tempo com o pastor auxiliar também, e
é isso, ele via no Lucas esse menino religioso que queria estar na igreja pro resto da vida. Foi então que o Silvio, ele nomeou o Lucas como seu auxiliar, dando a ele a oportunidade de conhecer o dia a dia da vida de um pastor, a rotina, né, pra ver se o Lucas realmente queria isso pro futuro dele, se ele realmente queria ser pastor o resto da vida. Mas isso é uma coisa muito estranha, as pessoas já viram a partir daí. Isso é uma coisa muito estranha. O obreiro já é uma pessoa que trabalha ali com o auxiliar e com o pastor. Mas para torná-lo, digamos assim, exclusivo, talvez, o Silvio parecia ter colocado o Lucas como o assistente dele, assistente de pastor dele. Mas isso era um pouco estranho. Não era só sobre isso. Foi que muita gente notou logo no início que o Silvio não estava só tentando ensinar pro Lucas o dia a dia do pastor e como, né, ele pregava e como ele preparava. As pessoas diziam que o Silvio não queria ver o Lucas perto de ninguém. Ele não gostava quando o Lucas falava com as meninas, que também eram ali da igreja, né, as meninas que também trabalhavam como obreiro. E ele precisava sempre saber onde o Lucas estava, o que o Lucas estava fazendo, mesmo nos horários em que ele não era pra estar com o pastor, não era pra estar aprendendo nem praticando nada ali na igreja. O Silvio queria saber tudo sobre ele, queria saber onde ele estava o tempo todo. Isso era um pouco estranho, né? Os fiéis começaram a notar essa obsessão e começaram a falar sobre, né? Perceber o que estava acontecendo. Em fevereiro, um mês depois de quando ele começou, o Lucas parecia estar interessado por uma garota que também frequentava o templo e que também trabalhava ali com eles. Os dois se gostavam e eles se viam com frequência, e o pai do Lucas disse que era o primeiro amor dele, que ele estava se apaixonando ali por aquela menina, né? Porém, por algum motivo, o Silvio proibiu o Lucas de ver essa menina. Ciúme, eu chamo isso de ciúme, não sei vocês. Proibiu também o Lucas de namorar quando ele percebeu, assim, que o Lucas estava gostando dessa menina, falou que não era pra ele ver mais essa menina, e disse que se ele queria continuar sendo aprendiz de pastor, não podia mais namorar. Proibiu o menino de namorar. O pessoal notou também, a menina e as crianças, assim, que perceberam que o Lucas não estava mais podendo falar com eles, nem namorar com essa menina que queria namorar com ele. No fim de fevereiro, o pastor estava fazendo trabalho para a igreja com o Lucas e um outro garoto que também era obreiro. Quando eles perceberam que já era tarde da noite, o pastor convidou os meninos para dormir na igreja e os pais foram avisados. Ele ligou para os pais disseram: tudo bem, é seguro dormir numa igreja. Mas, bom, os meninos ficaram lá. E aí tem duas coisas nisso. Primeiro, não foi a primeira vez que os meninos ficaram na igreja, dormiram na igreja. Muitas pessoas disseram que o pastor fazia esse convite e às vezes crianças que trabalhavam ali com eles, dormiam na igreja durante a noite, sim. O problema mesmo foi que o menino que estava com eles disse, esse outro menino. E na hora de dormir, o pastor deu um travesseiro pro menino, só, e disse pra ele dormir no banco da igreja. O banco da igreja é um banco de madeira duro, desconfortável, terrível, e o menino dormiu ali. O Lucas, o pastor levou pra dormir na casa dele, no quarto dele. E aparentemente na cama dele. Eu não sei quem comprovou essa história, eu não sei se ele admitiu, o Silvio, ou se o Lucas disse em voz alta em algum momento, mas é o que várias notícias disseram, e eu não sei se é mídia sensacionalista, se é exagero ou se realmente aconteceu, mas parece que ele dormiu na cama com o pastor. Isso foi uma enorme polêmica na igreja. Chegou a atenção dos superiores do templo, que resolveram transferir o pastor para outro templo. Sendo fofoca ou não, eles não, tipo... Ai, não, é fofoca, é boato, não é verdade. Não, eles não disseram isso, mas também não disseram que aconteceu de verdade. Eles só mandaram o pastor para outro templo, pelo seu comportamento inadequado, e o problema seria encerrado. E os pais do Lucas não ficaram sabendo do ocorrido, não ficaram sabendo nem da fofoca, nem nada. Mas não deu muito certo. Transferir o Silvio para outro templo não deu muito certo, porque ele continuou aparecendo ali naquele templo, porque ele ainda queria ver o Lucas, ele ainda queria a atenção do Lucas. Vai ficando cada vez pior. E ele continuou frequentando ali aquela igreja. Ninguém podia impedir ele de entrar no culto, de participar do culto. No dia 21 de março de 2001, após o culto, o Lucas estava conversando com os amigos e a namoradinha, aquela mesma menina, que agora ele estava podendo ver, né, já que o Silvio não podia mais ser o pastor
dele, ele não podia mais ser o auxiliar do Silvio, já que o Silvio agora estava em outro templo. O pastor, o Silvio, apareceu e começou a chamá-lo de longe para conversar. Ele se despediu de todos os amigos, ele não sabia onde iria, ele achou que era só para conversar e tal. E aí uma amiga conversou com ele, disse que já era noite, que ele não devia sair com o Silvio, que era perigoso. Mas ele riu e falou que tava tudo bem. Nossa, imagina, o Silvio não quer o meu mal, ele é meu amigo, ele é meu pastor, vai dar tudo certo. E o Silvio, essa menina também, depois ela disse que quando ela tava tentando conversar ali com o Lucas, o Silvio olhava pra ela de um jeito bem maldoso, um jeito bem feio, assim. Ela percebia nos olhos dele que ele tava bravo com ela, pelo fato dela estar tentando impedir o Lucas de ir com ele. O Silvio e o Lucas então deixaram um outro pastor auxiliar em um ponto de ônibus. Pegaram um ônibus e na viagem o Lucas ligou pro pai para avisar que estava com o pastor. Ele disse que estaria no bairro Rio Vermelho, onde haveria uma noite de orações. E o pai ainda não sabia realmente da intensidade desse relacionamento entre os dois, então permitiu e disse que estava tudo bem. O Lucas era extremamente responsável, como eu disse, o pai não desconfiava dele de maneira nenhuma e não desconfiava do relacionamento dele com o pastor também, então ele concordou, simples assim. No dia seguinte, o Lucas não tinha voltado para casa. O pai ficou muito preocupado, procurou por ele na igreja e procurou pelo pastor, mas o menino não estava com o pastor e não estava na igreja e não estava naquela outra igreja que ficava no bairro Rio Vermelho. O Silvio disse que deixou o Lucas em um outro ponto de ônibus para que ele fosse sozinho até o outro templo e depois voltasse para casa sozinho também, mas isso contrariava o que o Lucas tinha dito no telefone na noite anterior, de que ele estava indo com o Silvio até aquela outra igreja. Mesmo assim, o pai foi até essa igreja, então ninguém tinha visto o Lucas por lá também, ele não estava lá, ninguém estava lá. Ele resolveu imprimir fotos e dar queixa. Meu filho desapareceu. Agora é oficial, eu não encontro ele em lugar nenhum, ele é menor de idade, meu filho desapareceu. O pai não havia avisado a mãe do Lucas ainda, porque ele não queria preocupar ela, ainda mais ela estando em outro país, né? Ela teria que vir até o Brasil e tudo mais. Então ele não havia avisado ela ainda. E ele também achava que o Lucas podia estar só perdido. Como ele não estava morando ali há muito tempo, ele ficou muito tempo morando no Rio de Janeiro, talvez ele só não conhecesse as ruas, né? Quem sabe em algum momento ele ia receber um telefonema e o Lucas ia dizer: meu Deus, eu tô no meio do nada, não faço ideia de onde eu tô na lojinha tal, esquina tal, rua tal. Né? Então ele não achou que era tão sério. 2 dias depois das buscas ali do pai e do Lucas começarem, um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um caixote de madeira. Pelo tamanho do corpo, podia ser de um menino pré-adolescente. A polícia chamou o pai do Lucas para reconhecimento do corpo, mas o pai ele foi avisado de que estava carbonizado, o corpo tinha pegado fogo. Eu não acho que dê pra reconhecer um corpo carbonizado. Tipo, o rosto, a estrutura do rosto. Não sei se dá pra reconhecer. Mas eles disseram que ele podia olhar pra ver se ele reconhecia. Ele não tinha coragem de olhar, então ele foi com um amigo que olhou por ele. E o amigo disse que não era o Lucas. Ele disse: não é o Lucas, eu tenho certeza que não é. Não parece o rosto dele, não parece a altura e tal. E disse: não é o Lucas. Então esse corpo carbonizado foi levado para autópsia e testes, né? E as buscas pelo Lucas continuaram. Esse amigo que ajudou o pai do Lucas com as buscas disse que o Carlos, que é o nome do pai do Lucas, eu devia ter dito isso antes, foi motivo de chacota da igreja inteira enquanto procurava pelo menino, porque o pai percebeu, assim, depois que o Lucas sumiu, ele começou a perceber ali o relacionamento problemático que ele tinha. E ele foi chacota da igreja, assim como desrespeitado por membros da igreja, pastores, e ele também recebeu ameaças de morte. Um tempo depois, o pai resolveu mais uma vez questionar o Silvio, questionar o pastor. Ele mudou toda a história de novo. Ele disse que deixou o menino em um ponto de ônibus diferente e citou o bairro Rio Vermelho, que ele não havia citado daquela primeira vez, mas agora ele citou. Comunicou à polícia e o pastor foi chamado para depor. Na delegacia, o pastor deu mais uma versão da história, completamente diferente. E 12 dias depois do desaparecimento do menino, saiu o resultado da autópsia daquele corpo carbonizado. Era o Lucas. Era sim, o Lucas. Agora eu vou descrever o que aconteceu com o Lucas. Então, se você tem algum problema com a descrição dos corpos e da cena do crime, você pode pular para essa parte do vídeo.
tá? Agora eu vou falar sobre o corpo. A autópsia declarou que haviam, então, sinais de abuso sexual. O garoto foi amarrado, um pano foi colocado na boca dele para que ele não pudesse gritar e ele foi queimado vivo. Existem reportagens dizendo que isso não era possível, então fica difícil assim realmente saber, entender o que é verdade e o que não é. Que não era possível assim que ele tivesse sido carbonizado vivo, que ele provavelmente estava morto devido a outros ferimentos e coisas assim. Tem bastante coisas assim complicadas nessa história. Acreditam que foi isso que aconteceu com ele. Depois de saber disso, a mãe do menino veio ao Brasil, né? Ela voltou da Itália. E nas investigações, uma prova muito importante foi aquele pedaço de pano que foi encontrado na boca dele, que foi usado como mordaça, porque esse tecido era o mesmo das cortinas usadas nos templos da igreja. No templo da igreja, perdão. Foi em outubro de 2001 que o Silvio Galiza foi apontado como o autor do homicídio do Lucas e mesmo assim a prisão não foi decretada. A polícia declarou que ele era culpado, mas ele não foi preso. A família precisou lutar muito durante anos para conseguir que ocorresse um julgamento. Foi em 2004. E aí o Silvio foi condenado a 23 anos e 5 meses de prisão, mas ele recorreu. A pena diminuiu para 18 anos, ele recorreu de novo e a pena ficou para 15 anos de regime semiaberto. O promotor que acusava o pastor achava que haviam mais pessoas envolvidas nesse crime, que o Silvio não era capaz de ter feito tudo isso sozinho. Por quê? Como não? E aí, 2 anos depois de ser preso, o Silvio acusou outros 3 membros da igreja. Ele disse que o Lucas foi morto porque contou para ele que viu 2 outros pastores na igreja tendo relações sexuais dentro da igreja e que esse foi o motivo pelo qual ele foi morto. E o Silvio, então, ele foi acusado por causa das ameaças que ele estava sofrendo porque o menino viu essas relações homossexuais na igreja. O relato foi aceito pela promotoria do caso e o processo foi aberto em 2008 e esses suspeitos ficaram foragidos por um tempo e foram inocentados em 2013 por faltas de prova. Eles iriam a júri popular, mas esse júri popular foi anulado. A procuradoria, meu Deus, os termos brasileiros ficam tão confusos. Eu não sei porque é mais simples quando eu faço roteiros em inglês, é tão mais simples. Os termos brasileiros são tão confusos. A Procuradoria-Geral da República disse que os acusados iriam sim a júri popular, mas até o momento nada foi feito. Eu, infelizmente, até onde eu encontrei dessas reportagens, eu vi que nada tinha sido feito, mas eu lembro de ter visto num lugar, no começo do ano ou no fim do ano passado, alguém falando sobre o caso Lucas Terra e com uma atualização no caso Lucas Terra. Mas infelizmente eu não encontro isso em lugar. Eu tenho certeza, eu não sonhei. Não pode ter sonhado, eu não lembrava nem que o menino existia. Eu tenho certeza que eu vi em um lugar um update, assim, uma atualização do caso e de alguma coisa boa que tinha acontecido quanto às investigações. Mas eu não encontro mais. E eu fiquei meio frustrada. Então, se algum de vocês tiver alguma fonte interessante de atualizações de casos, assim, pra me passar, seria muito bom. Porque casos brasileiros, eles são frustrantes, menina. Mas é isso. Esse é o vídeo de hoje. O que eu costumo dizer no final do vídeo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, histórias interessantes que eu encontro na internet e tento passar da melhor maneira possível, se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos 5 dias por semana, tenho coisas bem interessantes vindo em dezembro, então fica com a gente. Muito obrigada se você assistiu até aqui, muito obrigada se você deixou seu like, seu comentário, se você se inscreveu no meu canal, e eu vejo vocês semana que vem pro próximo vídeo. Tchau!